Eu queria começar, primeiro, me apresentando. Eu sou o Rodrigo, trabalho na Target Hill, junto com a Tami aqui, que também está aqui. É muito bom poder rever rostinhos e carinhas de pessoas queridas e amigas de longa data e poder também conhecer novas pessoas. Olha o Eric está por aí. Boa noite, Eric. Eu queria começar, antes de fazer a apresentação das convidadas, eu queria abrir para vocês trazerem no chat, fazer o check-in de vocês, né? Então, colocarem aí como que vocês estão e também qual é o envolvimento de vocês com o terceiro setor. Eu acho que é legal a gente, mesmo de maneira rápida no chat, você colocar, eu atuo voluntariamente numa organização, ou não, profissionalmente, ou já trabalhei, ou tenho curiosidade, ou gostaria de trabalhar no terceiro setor. Então, fazer um check-in aí rapidamente, e as convidadas com certeza vocês poderão falar muito mais, então convidadas, fiquem tranquilas, mas quem não é convidado especial, coloca no chat aí como está chegando e principalmente qual é o seu envolvimento com o terceiro setor, se é que você tem algum. Se você é só uma pessoa curiosa, claro que você é super bem-vinda e só colocar aí. Samsung, eu acho que eu não sei o seu nome, Samsung. Depois você tenta mudar seu nome para a gente poder te chamar. Eu acho que não é Samsung, eu acho. Osmar. Valeu, Osmar. Obrigadão. Nath Agostini, tem uma comunidade de voluntariado. Tem que aprender mais sobre O2. Juliano, projeto de mediação. Especialmente causa criança e economia solidária. O André. Terceiro setor na área cultural. Que bacana, André. Larissa trabalha numa aceleradora. Acho que eu já sei qual é. O Danilo está animado e ele ajuda na comunidade na NAT, que é a Tech Pro Bem. O Eric atua na Sociedade Vegetariana Brasileira. A Tami, voluntariada na comunidade, não, ajuda organizações e adora trabalhar. O Alexandre é voluntariado no DevPira e também na União Santo Antônio, Assistência Assistencial Católica. O Clésio é educador e gestor na Associação Bem Comum, que também é uma associação da sociedade civil. Flávia, da Copaíba, já ouvi falar da Copaíba também. Flávia, eu lembro de você lá no camp, né? Lembrei agora. Tiago faz parte do Hub do Bem, que é uma ONG que começou a ajudar pequenas ONGs. E é isso aí. Quem quiser se colocar aí no chat, quem está chegando, quem é você, se você trabalha em alguma organização ou não, se você é só uma pessoa curiosa, você é super bem-vinda também. E é legal para a gente saber quem está por aqui na sala e até poder, né? Ive, bem-vinda, Ive. E é isso aí. Larissa também chega curiosa e ela tem vontade de se envolver. Muito bom. Pessoal, então eu queria começar apresentando as três convidadas especiais. Oscar chegando aí, estou como consultor em políticas públicas. As três convidadas especiais, na verdade eram 4. Infelizmente a Cíntia, do WWF, teve um problema pessoal. Ela não estará aqui conosco, mas eu queria fazer uma apresentação rápida da Agnes, que trabalha na Fomenta, uma aceleradora de organizações, e a Luara e a Cláudia, que trabalham na Aldeia. Eu vou deixar elas se apresentarem, que vão falar com muito mais propriedade do que eu ficar querendo encher a bola delas por aqui. Então, Agnes, quer começar? Pode ser, pode ser. Então, sou a Agnes, sou líder de programas de fortalecimento de ONGs lá na Fomenta. A Fomenta atua não só como aceleradora, mas, enfim, a gente costuma falar que a gente apoia quem transforma, né? São mais de 200 mil ONGs no Brasil. Pelos dados da FASFIL, tem sempre essa diferença também. Então, se olhar no IPEA, tem 800 mil ONGs, na FASFIL são 200 mil organizações no Brasil. E elas empregam mais ou menos 2,3 milhões aí de pessoas no mercado de trabalho no Brasil, né? Então, é um super mercado, é um super setor.
E diferente das organizações do segundo setor que têm acesso a ferramentas, a oportunidades de financiamento, não só recurso financeiro, mas também recurso humano, as organizações do terceiro setor não costumam ter o mesmo acesso. Então, a Fomenta atua nesse tipo de suporte, né? Fortalecendo essas organizações e os empreendedores sociais, como a gente chama, esses gestores que estão ali à frente desses grandes desafios. Acho que é um pouquinho disso que a gente faz lá, e a Larissa trabalha lá com a gente também, então é uma super facilitadora ali, apoiando várias organizações todos os dias também. Agora o pessoal que está aqui, que é gestor, vai bater na porta aí, Agnes e Larissa, pedindo ajuda aí. Se preparem. Venham, é isso aí, né? O que vocês querem. Luara? Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Luara. Eu já trabalho no campo social já faz bastante tempo, uns 20 anos, e trabalho com a Aldeia há 8 anos. A Aldeia é uma organização que fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, trabalha com educação e assistência para crianças e adolescentes de 4 meses a 18 anos de idade. Então, a Aldeia tem 59 anos, já passou por diferentes momentos, diferentes tipos de gestão, e está sendo muito legal aí. O meu contato principal, né, com a autogestão está sendo junto aí com esse trabalho que está sendo feito com a Target, com a Aldeia. Então, essa é a experiência maior que eu tenho, assim. Valeu, Luara. Cláudia? Oi, boa noite. Então, eu sou a Cláudia. O meu papel na Aldeia da Fraternidade é de elo externo, agora vou me exibir, né? Eu estou como diretora executiva e atuo, então, como... Hoje somos 83 pessoas colaboradoras e são 411 crianças e adolescentes na instituição. E a minha experiência com a autogestão também com a Target, né? Veio nesse processo. Muito desejado por nós, né, Luana? Bacana. Obrigado pela apresentação, gente. Então, como que vai acontecer esse nosso encontro hoje? Qual que é a ideia, né? A gente, claro, vai dar uma ênfase um pouco maior para as convidadas, trazerem um pouco a história delas, os desafios que elas estão enfrentando, fazendo uso da autogestão e até pensando no terceiro setor e como que a autogestão pode ajudar ou não. Porém, obviamente, a gente quer abrir também a participação para todos e todas que estão aqui. Então, vocês podem levantar a mão quando vocês quiserem trazer uma contribuição, fazer alguma pergunta, e vocês também podem colocar no chat, tá? Eu não quero que vocês se sintam tão podados assim de participar, mesmo que eu esteja fazendo perguntas para elas. Por favor, levantem as mãos, ou se você quiser colocar no chat, coloque no chat também, eu vou estar atento ao chat, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, eu queria que vocês contassem, vocês se apresentaram rapidamente, mas vou contar um pouco sobre o envolvimento que vocês tiveram com a autogestão, então, há quanto tempo, né? O que vocês estão descobrindo, assim, as primeiras coisas que vocês já descobriram, se é bastante tempo ou não, enfim. Envolvimento com a autogestão dentro desse contexto aí do terceiro setor. Conta um pouquinho mais, assim, né? Além dessa apresentação que vocês fizeram, contem um pouco mais, por favor. Quem quer começar? Posso começar. Eu estou acostumada a começar porque meu nome é Agnes e aí na escola, né, é sempre número 1 da chamada. Só ficava número 2 se tivesse um Abner na turma também. Então, estou acostumada a puxar. Eu comecei na autogestão muito nova, na verdade, em coletivos, grupos auto-organizados, então vim de movimento de rua, minha trajetória na política, na atuação social sempre se deu ali pelos movimentos auto-organizados, e aí de maneira estruturada, de fato, é mais recente na minha vida, porque nos coletivos é aquele, né, todo mundo faz tudo, aqui é todo mundo igual, horizontalidade, democracia profunda, e a gente não chega em muitos lugares, mas a gente tenta. E era interessante, assim, então ter também essa trajetória do que não deu certo, ajuda muito agora também na hora de implementar.
E aí, na Fomenta, especificamente, desde que eu entrei, que a gente sonha com esse desejo da autogestão, que a gente fica conversando, mas costumavam ser conversas ali de 1, 2, 3 pessoas que se juntavam. E aí, mais recentemente, a gente decidiu fazer mesmo a transição, assim, falar sério de autogestão e começar a construir essa trajetória faz, acho que 1 ano. É bem recente, a gente está aprendendo a descobrir também como fazer isso tudo. Tá sendo divertidíssimo, ao mesmo tempo que às vezes bate aquele desespero de, meu Deus, estou fazendo tudo errado, mas está sendo interessante, assim. Então, a autogestão me acompanha já há bastante tempo, mas agora que está ganhando corpo, né? Muito bom. Luara, Cláudia, quem quer falar? Para nós foi o entendimento assim do que era a autogestão, ele veio através do atual presidente, que é o Fausto, o atual presidente da instituição, que teve um contato, né, com a Target e começou a ensaiar assim com o grupo, apresentar o que eram círculos, papéis e tudo mais. E a gente foi entendendo um pouquinho e tendo muita curiosidade. O grupo é grande, né? O círculo geral ele é grande. Então, mas a gente entrou e aí depois logo veio pandemia e as coisas meio que ficaram meio que se perderam assim, né? E o desejo ele continuava. Então, nesse ano, no ano passado, nós fomos contemplados com o Itaú Social. E aí, eles nos proporcionam uma consultoria por ano e a gente vai, agora é o momento, vamos lá. A gente deseja muito trabalhar com o O2 e a gente achava que trabalhava com O2, né, mas a gente descobriu que a gente trabalhava com o método tradicional e a horizontalidade e a gente super, não, a gente trabalha na autogestão, né? Então, agora a gente sabe mesmo que não. Nós estamos, se Agnes, tu acha que faz pouco tempo, nós, né, a aldeia, nós iniciamos em março nesse processo e está sendo muito legal, muito lindo mesmo. O envolvimento é de todos e a gente procura envolver mais pessoas também, né? Está sendo muito bonito o processo. Então, falando um pouquinho, resumidamente, assim, da minha experiência antes da aldeia, eu participei e energizei diferentes papéis em diferentes espaços, incluindo outras ONGs e projetos de prefeitura, e sempre tinha latente em mim esse desejo de formatos diferentes do que eu via, assim, mas eu não sabia muito como propor ou desenhar caminhos. E também já me identifiquei com a fala da Agnes, assim, já participei de coletivos, de construções que são interessantes e, ao mesmo tempo, elas acabavam esbarrando em alguns pontos, assim, que eu via como problemático. O grupo, cada um vai percebendo no caminhar, né? E na aldeia eu percebo que está sendo um processo muito bonito, de muito aprendizado, ainda tem muito a aprender. O que a Cláudia trouxe, né? A gente falava, eu afirmava, né? Não, a gente trabalha com autogestão, gestão horizontal. E na minha percepção, depois de começar a entender melhor, a gente tinha muito essa coisa do todo mundo decide tudo, assim, sabe? Então, isso foi um ponto, uma virada de chave com a chegada do método para a gente olhar e realmente entender, olha, não é assim não vai funcionar, né? Então, tem sido um baita aprendizado essa questão de ter as ferramentas, né? De ter como fazer esse desenho da estrutura para que funcione. E não todo mundo fazendo tudo, entendendo que isso é autogestão ou uma gestão horizontal. Muito bom, muito bem notado, Lara. Eu queria, ainda com, né, uma visão otimista, depois a gente entra nas roubadas, mas uma visão ainda otimista, assim, queria que, se vocês conseguissem compartilhar uma história de um desafio que foi superado ou está sendo superado com o uso da autogestão, né? Então, de repente, um desafio que já existia na organização, né? E que agora, com a autogestão, parece que vocês estão vendo uma luz no fim do túnel, ou até, por que não, já superaram. Não sei se vocês conseguem contar um aí, pelo menos um por organização. Nossa, tem muitas histórias, não sei se as meninas querem começar. Ó. Tem Pode história começar, pra Agnes. caramba. Pode começar. Conta Vai lá, aí a sua Agnes. preferida. Nossa, eu acho que
a morte dos OKRs para a gente talvez seja a grande história. Assim, a gente matou os OKRs esse ano, e aí foi uma emoção muito grande o momento que a gente anunciou e falou, matamos os OKRs. Porque a gente era muito presa a essas, como é que a gente chama, né? Esses modelos que são ganhadores, assim, né? Essas buzzwords que todo mundo usa, KPI, OKR e não sei o que lá, né? E aí, se está todo mundo usando, alguma coisa tem de bom nisso. E aí a gente teve uma reflexão muito grande, assim, em torno do OKR. A gente se encontrou, a gente faz uma imersão de lideranças, que hoje a gente está aí nesse processo de transição para elos externos, né? A gente faz uma imersão a cada semestre. E aí, na imersão desse ano, a gente sentou e decidiu, no começo do ano, beleza, esse ano vai ser tudo sobre consolidação na Fomenta. A gente fez eventos para as pessoas, chamou todo mundo que trabalha ali para falar sobre consolidar o nosso produto, consolidar o nosso trabalho, consolidar a nossa atuação. E essa palavra consolidar a gente repetiu muitas vezes, fez todo mundo memorizar essa bendita dessa palavra consolidar. Era o nosso OKR, consolidar era aquilo. E aí o OKR é sagrado, você não mexe nele até chegar o dia de você revisar o OKR, né? Então ele fica ali paradinho. E aí quando a gente foi revisar o OKR depois de 6 meses, a reflexão que veio foi, gente, esse tal de consolidar só servia para um dos círculos, porque só um dos círculos tinha um produto consolidado. O restante da organização era toda nova, assim, a gente acabou de construir isso. Está em validação ainda, não é estágio de consolidar, né? E aí virou o lema da organização como um todo, o bendito do consolidar por causa de um círculo. E aí a gente falou, cara, isso não está fazendo sentido nenhum, né? Mas aí para onde a gente vai se não tiver meta? Porque parece que a gente vai ficar perdido se não tiver uma meta, né? Uma luz no fim do túnel dizendo para onde a gente tem que ir. E aí a gente percebeu, e eu acho que isso se conecta muito com como a autogestão foi se tornando cada vez mais o caminho por onde a gente queria ir, que é o fato da autogestão responder às grandes questões que a gente tinha de como se organizar, né? E aí a gente falou, cara, se a gente tiver uma dor, uma necessidade de buscar alguma coisa, a gente vai ter uma tensão. E aí a gente vai resolver essa tensão e a gente vai chegar lá, né? Então não precisava do OKR ali, definido a cada 6 meses, pelas 5 lideranças que sentam numa sala fechadinha e definem o futuro da organização. A gente pode fazer isso no cotidiano com todas as pessoas, né? Então acho que talvez esse seja o grande desafio superado, assim, e muito entendendo cada vez mais que a autogestão ela não é o lugar onde a gente vai chegar. A gente não está começando algo para chegar em algum lugar, né? Ela vai ser o caminho mesmo, a autogestão é o processo, o fim é o caminho, é isso, assim, que tem marcado bastante a gente de não ficar nessa ansiedade. Então, eu preciso montar todas as minhas políticas, todas as minhas restrições, todos os meus papéis e tal, e não, vai surgir uma necessidade, né? Acho que confiar também nesse processo da tensão surgindo e a gente lidando com ela alivia também a ansiedade, né? Porque a gente ficava antes só no processo de adivinhação. A gente precisa consolidar, porque alguém adivinhou que isso vai ser importante lá no fim do ano, e no fim não era, né? Então a gente matou o KR aí no segundo semestre. Foi um processo de alívio, assim, eu me senti com menos 3 toneladas nas minhas costas depois de matar o KR. Já dizia o Eckhoff, né, que às vezes o mais difícil não é começar algo numa organização, mas é parar de fazer algo, né? E abandonar uma prática que está na moda em um monte de organizações do setor privado, as moderninhas, né? Requer uma certa coragem, né? Todo mundo olha para isso, como vocês estão usando isso e são modernos? Não, a gente não precisa disso, né? E aí você traz também a questão de como lidar com a ansiedade, que eu vi, né, Agnes, você trazendo como lidar com essa ansiedade por meio de uma confiança maior no processo, né? E que as pessoas vão trazer as tensões e as coisas vão sendo construídas aos poucos. E aquela, talvez, ansiedade que faz com que a gente planeje tudo em detalhes, a gente coloca ela um pouco, né? É isso? Coloca um pouco em segundo plano. Bacana mesmo. Luara, Cláudia? Eu vou trazer a minha aqui. A minha Uhum. principal, assim, foi o de entender os papéis e o de entender qual tensão que é minha e que tensão que não é minha. Nossa, para mim é de ter esse discernimento assim muito claro, sabe, muito explícito. Porque no meu dia a dia lá era tipo, eu recebo muitas
muitas pessoas vinham até mim para pedir auxílio para muitas coisas, né? E aí eu entendia que, ok, eu tinha um dever, né, de resolver o problema do outro. E aí, com a autogestão, eu entendi, e hoje eu pergunto, eu olho para o que estão me trazendo, e eu me lembro, se essa atenção é minha ou ela não é minha? E aí o encaminhamento, ele é totalmente diferente, né? Quando tem essa clareza e tem facilitado, a facilidade que está trazendo para o meu trabalho hoje, ela é muito grande mesmo. Então, tem várias outras, mas para mim, essa é a principal. Os acordos, né? Os acordos escritos é incrível. E, Cláudia, você tá conseguindo, então, encaminhar melhor, porque você consegue encontrar quem que seria o papel mais adequado para atender essa necessidade, que antes você ficava ali meio ansiosa e pegava para você mesmo. Sim. Sim. Muito bom, muito bom. Lara? Nossa, pensando em várias coisas aqui. Mas essa questão dos acordos, para mim, foi algo que mudou bastante, assim, para conseguir solucionar, encaminhar. O fato de qualquer pessoa colaboradora poder trazer a sua atenção, se não está registrado na estrutura, propor, fazer a proposta. E isso trouxe uma fluidez, assim. Eu trabalho, um dos pilares dentro da aldeia é a parte de mobilização de recursos. E exige um planejamento, exige algumas coisas que quem está no dia a dia, não é que não se importe, mas são enfoques distintos. Então, ficava realmente, às vezes, várias tensões, né, entre o que eu necessitava para exercer bem o meu papel e quem está no dia a dia. E muitas vezes gerava conflitos e situações não muito boas, justamente, né, para não ter um caminho. E eu percebo que com os acordos tem melhorado bastante, assim. Eu percebo eu nesse papel, em relação a colegas, com outros papéis importantes para isso, fluindo bem melhor. Claro que ainda tem muita caminhada pela frente, né? A gente está no processo e eu me sinto bem mais confiante e confortável. Eu me sentia muito, assim, com medo, assim, pisando em ovos. Ah, será que eu vou me atravessar? Vou cobrar da pessoa? Vou... E agora é bem mais tranquilo, assim. Você trabalha muito com mobilização e captação, Lara, é isso? Exato. Um dos meus papéis, o principal papel, né, hoje no atendimento da aldeia é essa parte de desenhar as propostas para mobilizar recursos. Então, tem toda esse elo também com outras pessoas de fora da organização, empresas, e que elas trazem também aí a mediar essas tensões, né? Elas trazem as suas premissas, e na aldeia a gente tem também isso, já vem no histórico, assim, e agora está aprimorando com a Target, da gente não se moldar ao externo, né? A gente ter o propósito evolutivo e poder mobilizar recursos de acordo com o que realmente faz sentido e importa ali. Então, mas eu tenho esse papel, sim, é a ênfase, e tem várias tensões dentro disso, né? Tanto para fora quanto para dentro. Para dentro, sem dúvida. E são papéis que normalmente olham um pouco mais à frente, né? Porque você vai mobilizar algo que vai ser usado lá na frente, muitas vezes, né? E aí você está me dizendo que tinha aí um certo desconforto em lidar com papéis que estavam no dia a dia ali, né? E como que você vai lá e pede algo que... É isso que você está trazendo? Que foi algo que começou a te dar mais tranquilidade de fazer esses pedidos, de articular essas ações? Isso, a possibilidade de fazer uma proposta, né? Fazer um acordo, porque antes era falado, só que aí a gente fazia vários encontros, aí voltava o assunto, passava um tempo, voltava, e daqui a pouco, lá vem, eu me sentia chata do pedaço, né? Lá vem a Luara. E com essa estrutura, eu acho que fica muito tranquilo, porque aí eu percebo também um entendimento diferente. Por esse caminho diferente, de ter um acordo, eu percebo um entendimento diferente, um acolhimento diferente dos colegas. Então, a gente está conseguindo, é algo que estamos nessa transição. Estava bem latente há pouco tempo atrás, sabe? Agora, faz umas semanas, e as coisas eu acho que estão
assim, com alguns fatos me mostram que as coisas estão fluindo bem melhor. Então, acho que essa questão dos acordos, assim, é essencial. E também de qualquer papel poder trazer essa atenção. Não precisar, eu acho que precisa ser o financeiro que vai pensar nos orçamentos, não. Se ele não está vendo e eu estou sentindo isso, né? Por que não trazer, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Gente, ninguém trazendo perguntas ou comentários, vou continuar aqui com o meu script, tá? Eu quero provocar vocês agora. A Mônica levantou a mão. Levantou a mão. Oi, Davi, tudo bem? Pode falar, Mônica. Tudo bem? Perdão, primeiro eu cheguei atrasada, não consegui chegar antes, mas eu percebi que pelo menos estão se levantando algumas tensões e dificuldades frente à autogestão do terceiro setor. Eu só queria verificar se é isso mesmo, para aproveitar o parênteses, ou se vai ter um outro espaço para isso. Eu acho que vale a pena, Mo, colocar a sua pergunta aí no chat, de repente, que daqui a pouco a gente trata ela, porque eu tenho um script aqui, a gente tem algumas convidadas, claro que todo mundo está, né, convidado a participar também, mas se colocar a pergunta, o seu desafio aí, eu acho que vai encaixar melhor, vai ser mais fácil para eu encaixar no script, a não ser que você queira tratar algo que elas já estão tratando, tá bom? Não, perfeito. Show de bola. Seguimos. A minha pergunta agora para vocês tem a ver com talvez o que a gente ouve por aí, né? E o senso comum muitas vezes diz que no terceiro setor faltam gestores profissionais ou faltam práticas de gestão mais consolidadas. E aí talvez algumas pessoas fiquem pensando, mas como assim autogestão? É muito avançado, né? Primeiro tem que fazer aquilo que é feijão com arroz, o tradicional, depois a gente pensa em fazer autogestão. Faz sentido isso para vocês ou não? Como que vocês enxergam assim, a autogestão chegando talvez numa organização que também não tem práticas de gestão tradicionais, também não é ultraestruturada? Como que vocês imaginam isso acontecendo? Se isso é ruim, é bom, é desafiante, enfim. Quem quer começar falando? Vai lá, Agnes. Eu não acho que tem problema, não. Começar pela autogestão, inclusive, né? Ou precisar fazer o tradicional, como se o tradicional fosse bom só porque é tradicional, né? Não necessariamente é. Eu vejo com muitos bons olhos, assim, a autogestão no terceiro setor. Eu percebo que a busca por uma estrutura de gestão, por saber pensar modelos, formas de se estruturar, se organizar dentro das organizações do terceiro setor, costumam vir a partir de uma dor. Então, de certa forma, eles têm uma tensão que eles estão buscando resolver quando eles buscam esses outros caminhos, assim. Então, a gente até comentou um pouco aqui no começo, né? É bem provocativa essa pergunta, porque eu entendo que o terceiro setor é cheio de profissional de gestão, e aí de gestão de várias coisas. Gestão de crise, por exemplo. Uma pessoa que faz 150 crianças se alimentarem por um mês inteiro, muitas vezes com 12 mil na conta só, é super gestora de crise, né? Sabe muito bem fazer gestão de recursos, gestão de estrutura e tudo mais. Então, são grandes profissionais que estão ali, atuando com desafios dos mais diversos, cuidando aí de todas as desigualdades que a gente, infelizmente, enfrenta enquanto país, enquanto nação. E eu não vejo necessariamente essa falta de busca. Eu acho que está crescendo cada vez mais justamente por conta dessa dor que é cada vez mais presente. Então, está aumentando o meu número de atendidos, eu preciso de ferramentas aqui para lidar. Antes eu atendia 100 crianças, agora eu vou atender 150. A pandemia trouxe também isso, a gente teve um programa de aceleração de organizações que teve mais de 700 inscritos, assim, para 10 vagas. Então, existe uma busca, existe uma procura, assim, por essa estruturação da gestão. Acho que melhor até do que chamar de profissionalização, de estruturação da gestão, assim. Mas tudo parte de uma dor de crescimento. Tem organizações também que vão relatar que está tudo bem do jeito que está tudo bem do tamanho que eu estou, eu não quero crescer, eu quero ficar desse jeitinho, está tudo funcionando. E eu acho que a autogestão, ela traz mais resultado, ela traz mais respostas para as dores que as organizações enfrentam no cotidiano do que atrapalhar, assim. Então,
a gente vem comentando com as organizações lá no Fomenta, a gente atende, por média, aí, umas 300 organizações por ano, e a gente vem comentando com elas sobre autogestão, e é algo que faz sentido para elas também, né? Se a gente entende organizações como ferramentas de fortalecimento da democracia no país, a gente entende que a autogestão tem tudo a ver com democracia, né? Tem tudo a ver com esse processo também. Então, eu acho que faz bastante sentido para as organizações, assim, no geral, eles estão buscando resolver essa tensão deles da falta de estrutura, assim, eu percebo esse movimento rolando. Bacana, Agnes. Bem legal o seu link aí, democracia com terceiro setor e autogestão. Adorei. Fabrini, quer trazer uma contribuição dentro dessa temática? Isso. Boa noite. Na verdade, assim, super concordar com a Agnes, mas trazer um elemento que é o fato do terceiro setor não ser, né, tão engessado dentro do seu formato de gestão, facilita com que a gente transite agora pela autogestão de maneira mais confortável do que o mundo corporativo ou o setor público, né? Pior ainda o setor público, na verdade, para assumir. Eu não consigo nem ver essa autogestão. Mas, enfim, isso falando por quem já esteve atuando no primeiro e no mundo corporativo e também junto ao poder público. Então, hoje, como gestora no terceiro setor, eu me sinto... E, assim, essa autogestão, se a gente for olhar direitinho, a gente já vem fazendo há um tempo. Eu acho que quem está criando esse modelo de autogestão está muito olhando para como os gestores no terceiro setor vêm fazendo. E a pandemia só colocou lupa nisso, né, Agnes? Porque tudo que ela relatou é o que eu sinto enquanto gestora do Instituto Povo do Mar. E, assim, isso me dá, na verdade, uma sensação de conforto muito grande. Eu me sinto melhor atuando no modelo de autogestão do que nos modelos de governança convencional que a gente vinha tentando trazer para gestar da maneira correta, assim dizendo, aos olhos dos outros setores, né? Tem esse, eu vejo assim nas experiências com as outras instituições, tem esse lado da autogestão que é maravilhoso, quem trabalha nele, eu não me imagino num outro formato, não me imagino mesmo, e ao mesmo tempo em que eu trago para outra instituição que eu falo da autogestão, é uma coisa assim que parece um bicho de 7 cabeças, né? O quê? Da autonomia? Como assim? Ninguém vai me dizer mais nada? Não vou precisar. Tem esse outro lado, né? Eu vejo que tem as instituições mais tradicionais que nunca ouviram falar no que é autogestão, eu não vejo esse interesse, sabe, nessa mudança. Acho que é um desafio bem grande para trazer para dentro dessas maiores, que já vem do método tradicional há muito tempo, né? Perfeito, Agnes, também, Cláudia. Lu, Lara? Escutando todas, fez muito sentido, e eu percebo que tem, assim, as organizações que já têm uma caminhada de mais anos, né, que têm origens mais relacionadas ao tradicional, ou lideranças que estão há muito tempo ali, que estão habituadas, né, a concentrar ali o poder e a tomada de decisão. Então isso é um ponto exigente, assim, de poder mudar, não impossível, né, mas é uma caminhada. E eu percebo como algo assim que as organizações se abrindo, e eu vejo que sim, se abrem e buscam, talvez não conheçam um método, né? Como na aldeia mesmo, a gente ficou um tempo navegando por um modelo horizontal, sem contornos tão específicos. Isso acabou impactando um pouco, talvez na velocidade, e foi na velocidade que tinha que ser e que foi, mas com os contornos a gente consegue otimizar. E aí, falando de um lugar de quem olha para recurso, não há nada melhor do que a autogestão para otimizar e para ampliar aí o impacto dos recursos, porque se pensar que cada pessoa colaboradora tem ali muito talento, energia, e que se ela tiver esses contornos e a liberdade e a autonomia, ela vai fazer o seu melhor, então vai evoluir muito rápido, né? Então acho que é isso, assim, talvez o ponto sensível talvez seja essa questão, assim, que envolve uma ética do poder e ética da potência,
olhar para isso, assim, que aí é de cada um, né? Da caminhada de cada liderança, de cada pessoa, enfim. Muito bom, muito bom. Olhar para a ética do poder e da potência, adorei. Agora, a Flávia colocou uma pergunta aqui que pode ser que caiba melhor antes de entrar num outro tópico aqui. A Flávia colocou assim, como tem funcionado, né? Acho que no contexto de vocês, o feedback aos papéis, feedbacks às pessoas que energizam papéis, como é que vocês estão trabalhando esse tema dentro das suas organizações? Então, assim, existe uma ideia dentro da autogestão, às vezes, de você separar, né, o feedback no sentido de feedback que eu dou para alguém num papel, como algo que é um feedback de adequação, e aquele feedback que pode ser mais ou menos uma conversa entre pessoas, né? Não sei como é que vocês encaram isso. Enfim, Agnes, você abriu o microfone e eu interrompi para explicar um pouco melhor esse contexto aí que eu acho que a Flávia está trazendo, que é bem legal. Sim, e até fiquei pensando aqui se a gente está pensando feedback como também aquele momento do ano que sentamos e planejamos o futuro das pessoas, né, e tal. Então, também tem esse contexto, né? Tá em processo de transição ainda, né? Então, também estamos aprendendo a fazer isso. Tem sido um exercício cotidiano de falar, olha, isso daí que você tem é uma tensão, né? E até de se perceber também, eu tô com uma tensão, então eu não crio mais momentos de feedback, eu não chamo ninguém para falar, agora vai ser uma conversa de feedback. Eu tenho uma reunião com a pessoa e eu tenho uma tensão aqui que você combinou um trem comigo e você não cumpriu aquele trem que você combinou. E aí a gente está tendo aqui, né, uma diferença entre o que está combinado e o que foi e o que aconteceu, assim. Então, tem sido um processo de levar como tensão e não como apontar dedos ou quero te dar um feedback, viu, Rodrigo, porque você fez tal coisa, não dessa forma mais, mas tentando levar como tensão, mas é um exercício cotidiano, porque estou na posição ali de elo externo, então eu acabo também sendo receptáculo de alguns feedbacks que as pessoas têm entre si. Então, olha, Agnes, eu quero que você saiba que a fulana fez tal coisa para mim, eu tô chateada. E aí é um processo também de, isso é uma tensão, você quer me ajuda, como eu te ajudo a processar essa tensão? Você quer que eu facilite esse processo de tensão entre vocês duas? Você quer que eu faça parte disso? Você quer conversar? A gente percebeu que o autoconhecimento vai ser parte necessária, assim, dessa jornada, né? Entendendo que a gente não aprende na vida, na família, na escola, etc., a identificar o que a gente está sentindo. E digo isso não em relação às pessoas da equipe, do círculo, enfim, digo isso em relação a mim também, assim, eu lembro de um e-mail que eu recebi, que eu sugeri para as pessoas, eu falei, e se a gente, aquela coisa de a gente tem que, né? Eu amo aquele texto, inclusive, a gente tem que. E aí eu falei, acho que a gente podia fazer um encontro, assim, para a gente trocar ideias sobre autogestão e tal. E aí todo mundo me respondeu assim, não estou com tempo para energizar esse papel, não estou com tempo para energizar esse papel, não estou com tempo. E aí eu falei, eu fiquei muito brava, muito brava. Eu sentei assim, puta mesmo. Fiquei 1h30 escrevendo um e-mail gigante, xingando todo mundo, todas as próximas gerações, de todas as pessoas envolvidas ali naquele e-mail. E aí eu falei, não vou enviar, estou muito brava, não vou enviar. E aí no dia seguinte, depois de uma reunião, estava almoçando em chamada de vídeo, trocando ideia, batendo papo, que eu moro longe das pessoas, né? E aí, batendo papo, falei, cara, eu fiquei puta com aquele e-mail, você me respondeu que você não ia ter tempo e não sei o quê, e só queria trocar uma ideia. E aí a pessoa falou, então falasse que você só queria trocar uma ideia, porque tempo para trocar uma ideia eu não tenho tempo de energizar um papel, um grupo de estudo, etc, né? Então, eu percebo que eu estou aprendendo a descobrir o que eu sinto, e aí, nesse sentido de feedback, também vejo que é um papel compartilhado entre todos ali, da gente ajudar uns aos outros a entender o que cada um está sentindo também, né? Então, acho que o feedback acaba sendo isso, né? Alguém tem um sentimento, existe uma atenção e a gente pode ajudar ou não também a pessoa a identificar aquilo. Bacana, desconstruindo um pouco a ideia do feedback como aquele momento formal e quase que, né, assim, tão maçante, né, principalmente vindo de práticas de gestão mais tradicionais. Luara, Cláudia, vocês querem trazer um complemento, contraponto, que vocês gostariam de comentar algo sobre isso?
Sim, eu ia dizer que a gente não estava nesse momento ainda, sabe, de feedback, né, Tami? Eu vou chamar a Tami para me auxiliar ali. Que a gente está aprendendo como é que é, mas escutando a Agnes, agora faz muito sentido eu já estou nesse processo, sabe? Tá sendo super orgânico isso, está vindo de uma maneira muito bonita, assim, muito legal, porque eu tenho feito esse movimento, sabe, de chamar e dizer, olha, essa tensão, né, aconteceu e não tá legal, como é que a gente resolve isso, né, como é que fica? Então, a gente já está nesse momento dando feedback como eu conhecia, quando a gente chegou, que a Tami e o Ravi vieram, a pergunta era como é que a gente faz a avaliação de desempenho, né, para passar para as pessoas, para avaliar, para dar esse feedback para elas, né. E aí, se der uma avaliação de desempenho, não tem, gente. Não existe, só um pouquinho. E aí, agora, escutando a Agnes, faz muito sentido, então a gente está super nesse processo mesmo de um feedback legal, né, para todos. Muito bom, muito bom. Gente, eu tô vendo que tem uma temática aqui super quente no chat, tá? Tem vários comentários aqui que tem relação com voluntários e voluntariado, tá? Então, eu queria abrir inicialmente, claro, para os convidados, mas para todo mundo também trazer aí suas perspectivas sobre como é trabalhar com voluntários e autogestão. É possível, não é possível? O que é difícil, o que não é? Como que vocês enxergam, né, essa relação, né, de trabalho com essa maneira de estruturar o trabalho? Quem gostaria de começar das convidadas? Nossa, eu vou dar meu pitaco aqui, mas Por Cláudia e favor. Luara comentaram que chegaram no momento lá de 60 voluntários, então acho que deve ter muita coisa boa aí para compartilhar. Eu percebo uma diferença entre tipos de voluntário, né? Então, aqui a gente costuma usar três categorias assim, gerais para voluntário. O primeiro deles é o mão na massa, que é eu preciso pintar a parede, aí eu chamo uma galera, a galera vem aqui e pinta a parede. É um dia, é uma ação, 3 horas de trabalho, acabou, né? Não tem muito o que fazer ali, é direto ao ponto mesmo, mão na massa. E aí vai ter o voluntário que a gente chama por habilidade, que eu já fui professora de inglês, falo inglês, morei fora, sei lá o quê, e aí eu vou lá e vou ensinar inglês na organização ali do meu bairro. Esse é um outro tipo de voluntário, requer um outro nível de comprometimento também, né? Porque a criança se apega, e cadê a tia Cláudia que vinha aqui ensinar inglês para a gente toda semana, agora não está vindo mais e tal, tem outras questões aí no meio. E aí tem o voluntário, que ele é o pro bono, né? Que é o profissional em alguma coisa. Então, sei lá, eu sou engenheira civil e vou colocar minha profissão, engenheira civil, como voluntária aqui nessa organização para fazer algo que tem a ver com a minha profissão. Vou fazer pro bono. E aí eu acho que para cada uma dessas categorias, talvez a coisa se relacione de uma outra forma, porque no mão na massa é fácil, né? Ali fica a tinta, ali fica o pincel, você se vira aí com a parede, e é isso. E a gente tem um combinado. Só não pode rolar o que rolou com o eletricista, né? Daquela história. Isso, essa história do eletricista, exato, que foi, enfim, outra história. Isso vai ficar público, Rodrigo, que aí muda um pouco a minha postura se eu conto essa história. Talvez, então, vai ficar público, vai ficar público. Tudo bem. Mas, enfim, depois no privado eu conto, para quem tiver curiosidade de saber. E aí o mão na massa acho que é mais fácil de lidar com a autogestão. Já quando a gente está falando dos outros voluntários, é um pouco mais complexo, né? Porque, sei lá, de repente um voluntário de tecnologia que você dá a senha das suas redes sociais, do seu servidor do site, você é assistente social, você não sabe usar site, e esse voluntário desaparece e acontece de montão. Assim, a gente verifica se a organização tem site atualizado e a principal resposta que a gente escuta delas é que o sobrinho do filho, do vizinho, do parente, de não sei quem, que estava cuidando e ele desapareceu e nunca mais apareceu aqui. As pessoas lá não vão saber usar o bendito do servidor, o bendito do site, e aí a organização acaba prejudicada. Então, a autogestão é possível, eu acho que, inclusive, ela é necessária quando a gente está falando de voluntariado, mas tem essas questões todas aí que mudam também de cada tipo de voluntário, mas eu acho que o principal é não ter uma estrutura estratégica de voluntariado dentro das organizações, não todas, né? Mas quando está meio bagunçado é porque falta essa estrutura mesmo, a clareza de papéis, né? Clareza de responsabilidades que a Cláudia e a Luara falaram,
Então, o voluntariado não sabe o que ele tem para fazer ali, não sabe quais são as regras. Às vezes não tem processo seletivo para voluntário, porque toda ajuda é bem-vinda. E aí, quando a organização começa a mudar essa chavinha de não é toda ajuda que é bem-vinda. Eu preciso disso, eu vou atrás disso. Eu preciso de um voluntário para me ajudar nesse desafio que eu tenho. Então, acho que essa falta de estrutura que eu acho que é o que mais torna complexa a aplicação ali da autogestão mesmo no voluntariado, né? Mas eu conheço exemplos de organizações que trabalham 100% com autogestão nos voluntariados, com gestores de voluntariados que são voluntários também, né? Legal. Luara, Cláudia, vocês querem trazer uma perspectiva complementar, um contraponto, que vocês gostariam de trazer uma história também? Sabe que a gente também por muito tempo a aldeia vinha nesse fluxo de um voluntário dizer o que ele queria fazer dentro da instituição, né? E aí a gente mudou essa mentalidade dentro. Não, a aldeia tem um rol de necessidades e aí quem vem voluntário, a gente olha para aqueles pontos e vê se encaixa no que dá, né? No que a instituição precisa. Sofremos vários, né? Fomos rechaçados. Eu estou aqui me voluntariando e vocês não querem, como assim, né? Tem esse ponto também. Inclusive de as pessoas acharem que tipo, teve pessoas que, eu sofro de depressão e eu quero ser voluntário para atuar junto com as crianças. Não é possível, né? Indicação médica, sabe? Vem de tudo, vem de todos os jeitos, né, para voluntário. E aí, então, a gente foi se organizando para entender, e para que todos entendessem como é que o voluntário chegava até a instituição, né? Mas foi um processo bem, bem longo mesmo, de entendimento de todos. E depois que mudou essa chavezinha que a Agnes comentou, que começou a se organizar. Hoje nós temos uma pessoa que é responsável pelos voluntários, que é o Thomas. Então, o Thomas recebe, ele apresenta a instituição, ele coloca ali, né, para os coordenadores, esse voluntário, ele se colocou nesse ponto, tem um espaço para ele ou não, né? E aí a gente dá esse retorno. Ouvindo vocês, Cláudia e Agnes, me parece que a gestão de voluntariados, ela por si só ela é desafiante, né? Precisa ser bem feita e algumas armadilhas precisam ser evitadas. A autogestão ela pode auxiliar nessa gestão de voluntariados. Não necessariamente o voluntariado vai conhecer a autogestão. Ainda mais se for um voluntariado desse tipo que a Agnes falou, que é um mão na massa, você vai chegar e falar, olha, está aqui a tarefa, está aqui a atividade, ele vai fazer e vai embora. Se é um pro bono, talvez tenha outra relação, se é alguém com uma certa especialidade, você pode até talvez entregar um papel dentro da estrutura, e aos poucos ele pode aprender um pouco de autogestão, mas tem uma questão de dedicação no final, né? Se o cara se dedica só 2 horas por semana para a organização, você não vai esperar que ele vai participar de uma reunião de círculo que dura 1 hora dessas 2 horas, né? Então você vai provavelmente oferecer para ele um papel na estrutura, e a estrutura é importante, porque sem ela você cai nessas armadilhas, por exemplo, mas talvez você não espere que ele faça ali, né, participação da reunião, com propostas de mudança de acordos, talvez ele traga atenções no máximo, né, em algum contexto para algum outro papel, mas ele não vai provavelmente dominar a autogestão se a dedicação dele é um tempo tão curto, né, por semana. Com certeza. E eu acho que o principal para mim é a falta de clareza no que você está esperando do voluntário, assim, né? Precisa estar muito claro para ele e, inclusive, muito claro quais são os acordos explícitos que eu vou ter com o voluntário. Tem organizações que relatam experiências magníficas, assim, de demitir o voluntário. E muitas acham que elas não podem demitir o voluntário, e elas podem, sabe? Podem. Você pode chegar para o cara e falar, não quero mais continuar, quero que você vá embora, né? Então, quando os acordos estão explícitos, fica mais fácil, inclusive, dessa cobrança de engajamento. Olha, a gente combinou 2 horas por semana, você está vindo 1, então não dá para continuar a nossa parceria, né? Ou tenho essa necessidade de 2, você quer refazer esse acordo aqui inicial da parceria de 2 horas e passar a ser 1, né? Enfim, acho que o principal é a clareza e que, normalmente, a relação que se estabelece de poder entre organização e voluntário a organização precisa de ajuda e o voluntário é benevolente, um ser superior que caiu dos céus e veio aqui ajudar a gente. Graças a Deus que ele chegou. E aí,
é inverter essa relação, não inverter de o voluntário precisa da gente, mas é mudar essa relação para isso daqui é uma parceria. Você quer fazer o voluntariado, eu preciso de um voluntário, a gente é parceiro, né? Então, mudar a lógica desse relacionamento assim para a coisa funcionar, para o voluntário se sentir de fato engajado e responsável por aquilo que ele está assumindo de tarefa, de compromisso ali com a organização. E esse costuma ser o relato das ONGs, né? Não tem compromisso, só que também não tem clareza, né? Então, o voluntário sabe o que ele está vindo fazer aqui, ele sabe que você precisa dele 2 horas. Ah, eu esperava que ele limpasse o chão, porque o chão estava sujo, mas você falou que você queria que ele limpasse o chão? Ou você só esperou que ele limpasse porque estava sujo, né? Então, acho que é trazer clareza para os acordos, as expectativas implícitas que ficam ali que ninguém fala sobre, né? Eu queria fazer uma pergunta, Rodrigo. Por favor, Clésio. Eu queria perguntar para vocês, eu tenho aí conversas longas com o Rodrigo sobre autogestão e tive uma experiência bombástica. E qual é o momento, como a organização, em que cenário se decide que agora iremos mudar este modelo e vamos pensar no modelo que é de autogestão? Eu estou perguntando isso, a melhor formulação que eu sou capaz de fazer. Não sei se é uma pessoa que decide, se é o momento que empurra para tal. Isso é uma pergunta. A outra existe pré-requisito de quem está nesta organização, quem está nesse processo? Existe um pré-requisito? Eu estou dizendo isso porque eu vou falar do que eu vivo na Bem Comum. Em alguma medida, a gente trabalha já no modelo de autogestão, inconsciente, meio inconsciente, assim. Como o BO é enorme, então vocês bem sabem que, cada um vai se defendendo e defendendo o que a gente precisa. Mas a hora que a gente coloca a discussão da autogestão, rolam uns medos, assim. Eu não vou ter mais chefe, eu vou ter que tomar decisão sozinho. Não sei. Então, assim, dentro dessas duas perspectivas, em que momento que se toma essa decisão e qual é o pré-requisito? Eu já vi gente falar assim, mas nesse modelo eu não posso mais trabalhar aqui, que eu preciso de gente que mande em mim, entendeu? Era isso. Pergunta está lançada, meninas. Vai lá, Fiquei Laura. pensando aqui, pergunta, né? Fiquei pensando que depende muito de como é muito específico de cada organização. Eu não consigo generalizar, porque eu penso que é muito de como se originou. Uma associação, ela é composta por X membros que decidem, em prol de uma causa em comum, vamos fazer uma assembleia e fundar isso aqui. Vamos montar uma diretoria, tem uma assembleia. Então, o modelo, né, dos papéis que existem formalmente, juridicamente, Estatutário, eu acho, né? Esse é o start, e são várias pessoas. Em algumas organizações que eu já participei, eu não vi participação tão ativa da diretoria voluntária, porque tem uma diretoria que é voluntária nas associações, além de uma diretoria que acompanha o dia a dia, e eu não vi, pelo menos nas minhas experiências, algo de uma diretoria tão ativa como eu vejo na aldeia, por exemplo. A diretoria voluntária, ela trabalha muito junto, assim. E, para mim, tem a ver aí com o perfil e trajetória de cada uma dessas pessoas. Na aldeia, eu percebo que foi um momento de tensão, isso há uns 7 anos atrás, que estava, assim, numa crise, a aldeia estava muito fechada, não se abria para parcerias externas, e veio muito do desejo e da inspiração do presidente da época, e aí ele propôs ali um trabalho de educação para a saúde emocional. Ele começou por aí. E aí veio uma equipe que fez um trabalho por 5, 6 anos, ainda faz mais pontualmente, e aí começou a se pensar no círculo, né, de uma forma diferente do que a gente está aprendendo com a Target, mas a questão da ética do poder, da ética da potência. Então, assim, quando é muita gente e quem está na liderança ali juridicamente respondendo com seu CPF não entende que isso é bom, eu acho que trava, né? Então, eu acho que vem muito de um lugar de quem está ali respondendo com seu CPF. Infelizmente, tem esse desenho que vai esbarrar aí se essa pessoa achar que isso não é bom. No nosso caso, na aldeia, que bom que o presidente da época, o Fedrizi,
achou legal, e depois veio o Fausto, então a gente veio numa caminhada, e hoje eu consigo enxergar a aldeia não com essas pessoas dizendo que precisa ir para o caminho A ou B, e sim os círculos. Hoje eu vejo isso. Agnes, quer complementar? Não esquece da segunda pergunta do Clésio, que é pré-requisitos. Boa. Eu só concordo muito com o que a Laura falou. Acho que hoje a estrutura das associações acaba vindo de uma liderança, de uma diretoria, ou o gestor que está ali atuando na organização, de ter esse desejo, né? Então, no nosso caso lá foi o Rodrigo, que é nosso diretor executivo, ele responde com o CPF dele, e ele tinha esse desejo, a gente já vinha conversando, e aí até que chegou o momento de, isso, a gente não tem uma diretoria que vai nos barrar, né? Nem nossa diretoria não vai. Às vezes acaba acontecendo de ter um estatuto que barra o formato ali do CNPJ, da Constituição mesmo, a ata constitutiva da associação, que acaba barrando. No nosso caso, não tinha essa barreira. E aí eu acho que de pré-requisito, a única coisa que eu vejo de pré-requisito é vontade, assim. Vontade de fazer essa bagunça junto, de construir isso junto, né? De mudar as coisas, vontade e abertura, assim. Não vejo outros pré-requisitos, acho que não necessariamente você precisa saber muito sobre isso ou sobre aquilo, porque justamente a autogestão não é um ponto de chegada, é um caminho, né? Que a gente decide trilhar, assim. Então, mas vai ter barreiras, Clésio, aconteceu e acontece, a gente teve casos, escuto outras experiências também de a pessoa chegar e falar, olha, não é para mim, eu quero outro formato, eu quero indústria, eu quero alguém me mandando apertar o parafuso e eu quero ir para outro lugar que eu vou apertar o parafuso. E tudo bem também, que eu acho que não necessariamente é um problema, né? Que as pessoas saiam, que as pessoas busquem outros caminhos, porque se elas não se encaixam ali, né? E tá tudo bem, tem milhares aí de organizações e empresas no Brasil que atuam com esse modelo mais tradicional. Se é o que faz sentido para as pessoas, tudo bem, né? Ninguém é obrigado a ficar, assim, mas eu acho que ter vontade, esse desejo, essa abertura para transformação é crucial. Se não tiver isso, eu acho que a coisa não anda, assim, né? Acaba esbarrando nesse desejo das pessoas, a abertura das pessoas. E tem gente que não vai estar aberta, e tá tudo bem também, assim. Acho que a gente também não ficar insistindo e ficar obrigando ninguém a nada, assim. Acho que é um processo que tem que ser de comum acordo, né? Todo mundo está aberto a tentar isso, então bora tentar, assim. E aí, em cenários em que a diretoria barra, eu vejo algumas organizações meio que burlando e falando, beleza, então a gente não vai fazer tudo, mas aqui nesse time aqui que eu faço o meu projeto de alfabetização, a gente é autogerido. E aí tem organização que às vezes vai arriscar ali num cantinho, beleza, o resto daqui da organização não é assim, mas aqui a gente faz assim. Então também encontram esses outros caminhos, né? Para explorar essas tentativas. A Fomenta é muito recente a nossa decisão de ser autogerida. Até o ano passado não éramos, mas na equipe que eu fazia parte, ou círculo, a gente já estava trabalhando com questões de autogestão, a gente já estava discutindo essas temáticas, a gente já estava trabalhando com o que a gente talvez possa chamar de papéis, enfim, com algo similar a isso. Então, o resto da organização não era, mas a gente estava arriscando mesmo assim, né? Vamos brincar aqui nesse cantinho, já que o resto do grupo não quer. E organizar lá na aldeia, a gente tá implementando os círculos aos poucos, né? E aí eu fico, às vezes vem o pessoal que está há mais tempo, e já vinha assim num processo que diz assim, não tá acontecendo nada, tá muito solto. Ou, lá na cozinha, o pessoal lá faz o que quer e nossa, sobra comida, não tá acontecendo nada. E aí, às vezes, eu me perguntava assim, meu Deus, será que não tá acontecendo nada mesmo? Será que a gente tá, né, tá no caminho certo, tá legal? Vinha, sabe, esses meus questionamentos, assim, será que é isso mesmo? Não, tá tudo certo, calma, confia no processo que tá certo, tá indo aos poucos. Então, vai da confiança, da persistência de quem tá ali também, né? A gente como elo externo para dizer sim, vai dar certo, tá no caminho. E a gente sentiu muito, Clésio, porque tipo, as reuniões eram uma esquizofrenia, sabe? Era uma coisa assim que demoravam 2 horas, todo mundo participava e ninguém decidia nada, e as coisas chegavam na reunião, na outra reunião, e a gente ficava assim, meu Deus, o que a gente falou mesmo? O que ficou decidido? E aí a gente olhando, a gente precisa buscar outra coisa, não tá dando, não tá funcionando, o que tá acontecendo, né? Vamos lá, vamos se mexer. E veio da força do grupo. Nós que olhamos, isso precisa mudar, algo precisa acontecer aqui para mudar.
Então, essa força veio, não só da diretoria, que é super inovadora, e isso também foi um ponto muito legal, sabe? Porque se é muito, o que eu vejo nas outras instituições, se a diretoria é muito tradicional, eles não têm esse desejo de mudança. Está funcionando, vai. E aí não abre caminho para que a autogestão aconteça. E trava mesmo, trava mesmo. Eu acho que as reuniões são o que fazem mudar também a cabeça da diretoria. Reuniões de 3 horas que viram reuniões de 40 minutos. Tem gente que não acreditava, e quando a gente fazia, nossa, não é que é bom mesmo, acho que vou dar uma chance para esse negócio, assim, acho que essa coisa da reunião pega todo mundo. Eu acho que tem uma coisa lá na sua fala, Clésio, que eu acho interessante, eu preciso ter alguém que me diga o que eu tenho que fazer. Para mim, às vezes essa fala vem também da pessoa não quer atuar num contexto onde não está claro o que é esperado dela. E é muito engraçado, porque na autogestão você busca um nível de clareza, porque a clareza é basicamente, né, ela vem através dos acordos, não através da relação que você constrói com o seu superior imediato, né? E como cada um pode propor mudança nos acordos, então, se não está claro para mim, eu posso propor uma reformulação nesse papel, nesse acordo que eu desempenho, né? E isso ajuda a esclarecer, né, o que é esperado de mim. Então, é claro, não estou dizendo que todo mundo se encaixa nesse cenário que eu descrevi agora, né, de a pessoa querer ter clareza do que é esperado dela. Mas quando é esse o caso, eu acho que a autogestão contempla muito bem essa necessidade. Talvez quando o caso já é um pouco diferente, né, no sentido de, não, eu quero alguém que me proteja, que seja o meu pai e minha mãe aqui dentro, e que eu possa abrir mão das minhas responsabilidades, entregar para essa pessoa, e, enfim, provavelmente não, né? Não vai dar muito certo. Ou o contrário, que eu acho que até é mais comum. Não, eu quero ter aquela sensação de ter a minha equipe, onde eu dito as regras, onde eu crio as coisas, onde as pessoas me seguem porque eu sou o líder e blá, blá, blá. Essa pessoa talvez sofra mais também, né? Não que não seja possível, acho que todo mundo em potencial pode mudar e pode repensar, construir novos hábitos, etc. Mas eu acho que tem desafios aí também que a gente não pode ignorar, né? Não é um virar de chave, né? E é cotidiano, né? E é cotidiano. No cotidiano eu acho que é mais palpável e é mais fácil, né? Um passo de cada vez, né? Não é uma mudança drástica, assim. Porque não é nada do que a gente aprendeu a fazer e a ser, né, ao longo da vida. Então, ninguém nunca disse pra gente que a gente podia dar clareza para os nossos desejos e vontades, né? E aí, porque tudo é na base da manipulação, nos relacionamentos, na família, na igreja, na escola. Se o professor briga que você não fez a tarefa, aí você fala, não, mas é que meu cachorro comeu, e aí o cachorro comeu, o professor vai ficar com o coração sentido, e é uma manipulação que está rolando ali, né? E não uma clareza de, olha, esse prazo era inviável e eu não tinha condições de fazer, né? A gente foi criado num cenário em que a gente não aprendeu a ser sincero com o que a gente sente, assim. Então, eu percebo que a autogestão tem ajudado muito a gente na Fomenta a entender o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, o que você está pedindo do outro. Mas qual é o seu pedido? Mas o que você está querendo aqui, né? E a gente brinca lá que é terapia, porque eu chego para minha terapeuta, às vezes eu fico reclamando, tal coisa aconteceu, porque a fulana, o Beltrano, e a minha terapeuta, ela sempre volta para mim, tá, mas o que você vai fazer nisso? Qual é a sua ação? O que você está querendo tirar disso? Então, é um processo também terapêutico ali, né? Em alguma medida da gente se entender para conseguir entender o outro também, né? E conseguir se expressar, enfim, é um processo. Ô, Agnes, me chama a atenção o fato de você ter tido uma trajetória em coletivo, e me parece que esta vivência ela é muito potente, porque a gente vive numa cultura, a gente está imerso nessa coisa do chefe que manda quem pode, mas quem tem juízo, né? E aí eu acho que os desafios aí de você ter uma trajetória num ambiente de coletividade, em que as coisas são mais horizontais, prepara um pouco o seu espírito. Claro que você não vai estar resolvido, e eu acho que ter essa discussão aqui sobre autoconhecimento é importantíssimo. Eu já tive algumas experiências de estar em grupos
que em algum momento se propõe a fazer uma atividade, você tem uma coordenação, você tem um chefe, um líder, que não vai participar, que está de férias ou sei lá o quê, e ele não confia que as pessoas vão ser capazes de fazer aquilo que foi combinado, e fica ligando e enchendo o saco. Eu imagino que todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência dessa. E assim, você precisa falar, fulaninho, o que você precisa para ficar em paz? Você confia nessa... E aí a gente entra na história dessa coisa da transparência, de, assim, você confia ou não confia, né? As relações de confiança, né? Fala, Agnes. Eu quero comentar duas coisas, Clésia. Eu acho que a minha experiência nos coletivos, na verdade, me desanima para a autogestão, assim, me mostram que não é possível autogestão, que não dá para confiar nas pessoas, porque no coletivo todo mundo faz, é horizontal, e aí no fim o que acontece é, ou ninguém faz, ou um coletivo de 15 pessoas tem com certeza pelo menos 3 que estão extremamente sobrecarregadas, porque é de todo mundo, e aí só sobra para essas 3 no fim das contas. Então, minha experiência nos coletivos não é das mais positivas, nesse sentido das pessoas levarem tão a sério ali o compromisso que elas têm, né? Mas vem dessa tentativa e erro, né? E aí, a segunda coisa do que você falou as pessoas... a gente tem um processo que é de autoconhecimento que é importante, de deixar claro o que eu estou pedindo do outro, mas nem eu sei às vezes, né? E às vezes a gente não quer admitir, e tem coisa que às vezes a gente não quer dizer para o outro porque vai pegar mal. E eu já me peguei com tensões assim, que alguém vinha e me perguntava, mas o que você está querendo? E depois no cantinho, com a pessoa que eu mais confiava, eu falei, cara, eu tirei a minha atenção porque eu não tinha coragem de falar aquilo em voz alta, de falar o que eu queria de fato da pessoa, entendeu? Então, assim, eu até tirei. E aí a autogestão, ela vai te colocar num lugar em que você vai ter que ser sincero, vai ter que ser transparente com o que você está sentindo e o que você está pedindo. Não tem meio termo, não tem né, chantagem ou dizer coisas nas entrelinhas. Você tem que ser claro, você tem que ser objetivo. Diga aí, o que é que você está querendo aqui, né? Só para provocar, a Luara quer comentar algo. Vai, Luara. Não, pode falar. Vai lá, eu para puxar para um assunto tangencial. Vai lá, acho que você vai complementar melhor. Escutando me veio a questão que a autogestão caminha com autoconhecimento e que é um processo que exige coragem e exige uma disposição. Eu já tive momentos assim, eu pensei assim, se eu levar essa atenção bem o que a Agnes trouxe, né? Aí eu vou ter que mexer em umas coisas aqui dentro que eu não sei muito bem, então vou deixar quietinho ali. E convido o tempo todo, né? Convido o tempo todo a olhar para dentro, a olhar para padrões, a olhar para si. Então, acho que isso é um ponto importante. E eu ia falar também dos tempos, né? Eu também tinha muito essa coisa do planejamento, que teve um momento aqui que a gente falou de tempos, né? De como flui ou não dentro de um organismo, a autogestão. E eu tinha muito essa coisa de planejar, querer pôr no papel, lá na frente, e aí a coisa não flui e me frustrava. E eu tenho aprendido com esse exercício assim, que a gente tem feito assessorado aí pela Target, maravilhosamente, o como orgânico funciona melhor e é mais rápido. Ele pode demorar mais para ir vindo os acordos, mas ele fica, ele funciona, do que adiantar tudo no papel antes, né? Era isso. Genial, Laura, esse negócio de deixar a coisa vir no tempo que faz sentido, né? Que a atenção está demandando e tal. Eu ia complementar algo que a Agnes trouxe também, que você trouxe, que existe um processo que para algumas pessoas que ainda não viveram intensamente a autogestão, talvez ainda não tenham captado, que existe uma autorresponsabilização muito forte. Ou seja, dentro de práticas de autogestão como a O2, existem uma série de mecanismos e até conceitos, enfim, ferramentas, que torna muito difícil você jogar para o grupo a responsabilidade de algo, né? Então, existe até essa história de, não, mas o que você quer fazer com isso? O que você precisa? Não, porque a gente... Não. É você. Agora você está no centro das atenções. Você está trazendo atenção. Por um lado, isso é genial, porque isso literalmente força um processo de autoconhecimento, que vocês estão relatando aqui de maneira muito bonita, e força você também a, enfim, lidar com uma série de questões que às vezes são desconfortáveis, ou então deixar de lado. Mas é uma opção sua, você precisa também se responsabilizar
por deixar de lado algo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um desafio, não sei se vocês já estão vivendo isso também, que é, tá, quando que essa autorresponsabilização, ela também não gera, junto com outros, claro, fenômenos até um pouco mais difíceis de ler no grupo, mas o quanto que ela não gera quase que uma relação, um ambiente desconfortável, num nível talvez acima do tolerável para algumas pessoas, ou o quanto que ela não gera uma inibição de, nossa, mas eu não sei bem o que eu quero, então melhor eu ficar vivendo essa tensão, melhor eu ficar sofrendo internamente, né? Parece que existe ali em alguns contextos com autogestão, por conta desses mecanismos, a pessoa começa a colocar assim, nossa, eu só posso realmente trazer essa tensão se eu conseguir me expressar. Se eu não conseguir me expressar, todo mundo vai olhar para mim e falar, tá, mas o que você quer com isso? E eu não vou saber, e aí eu vou morrer de vergonha. Né? Enfim, e isso também é um problema, acaba sendo uma sombra para esse processo de autorresponsabilização. Né? Não sei se vocês já estão vendo isso nas organizações de vocês. Quer comentar, Luara? Você está com o microfone? Ai, não, desculpa, ficou aberto sem querer. A gente está vivenciando isso, sim. E aí o que a gente faz é levar... na facilitação de conteúdo, facilitação de grupo, a gente usa muito aquela técnica do palhaço, né? Que é de ter ali aquela dupla que você vai trocando, né? Então, pessoal, eu vou precisar encerrar agora, porque senão a Tami vai ficar muito brava comigo. A Tami que manda no relógio aqui do encontro de hoje. Então, eu jogo para a Tami a responsa ali de que eu preciso encerrar. E aí a gente joga essa responsabilidade na Fomenta para o facilitador da reunião. Então, não é você que precisa saber necessariamente o que você está sentindo, é papel do facilitador te ajudar a identificar isso, né? Então, traga, seja o que for, mas é muito abstrato, traga. Quem está facilitando ali vai fazer boas perguntas para te ajudar a identificar, entender o que você está sentindo. Então, tenta desinibir nesse sentido, assim, da pessoa trazer. Mas é óbvio que não necessariamente isso cumpre todas as vezes, né? Isso funciona todas as vezes, porque, de fato, às vezes você só tem vergonha de falar em voz alta aquilo que você está querendo de fato, né? E às vezes a pessoa só percebe o que ela quer de fato durante o processo ali da conversa. Então, às vezes no meio do negócio ela se toca que aquilo não é muito legal de falar em voz alta e aí ela desiste. Então, não vai desinibir 100%, mas a gente tenta colocar a responsabilidade em quem conduz a conversa, em ajudar o outro a identificar aquele sentimento, né? Muito bom, muito bom. Alguém quer trazer mais uma pergunta? A gente está chegando na nossa reta final, aí tem mais uns 5 minutinhos, de repente, uma última temática, última pergunta. Tem várias coisas que a gente falou aqui, eu talvez tenha deixado passar algo muito importante que está no chat aqui, eu não sei. Mas, enfim, pode falar. A Fabi fez uma pergunta que eu achei bem interessante, acho que acabou passando lá no chat. Uhum. Eu acho que tem a ver com a questão da captação, né? O quanto que a autogestão ajuda na captação. Acho que é isso, Fabi? É isso. A captação financeira em muitas organizações do terceiro setor é algo que é bem relevante, né? E aí eu queria ouvir um pouco qual que é a experiência de vocês nessa conexão de autogestão, nesse espaço de captação. Vou deixar para as meninas, porque aqui na Fomenta a gente é um negócio de impacto, né? Que a gente funciona estatutariamente como associação, mas a gente tem modelo de negócio, então a gente faz reunião comercial, vende o nosso serviço, nossa solução. Então é um outro processo de captação. E aí para a gente é com papel, tem o papel comercial, a gente tem as reuniões do círculo de comercial, enfim, vai processando as tensões e resolvendo. Na aldeia, eu energizo esse papel da mobilização, de buscar mais especificamente parceiros, e eu percebo que a gente vem no movimento, junto com esse movimento de fortalecer a autogestão, de distribuir mais, porque são várias etapas de um processo até chegar a uma proposta para um apoiador, para um investidor. Então, historicamente, nunca foi assim, a Luara vai tirar da cabeça dela um projeto e ir para a rua, não. Né? Sempre houve uma construção, o que a gente está fazendo agora é aprimorar. Então, aprimorar por meio de acordos, como, por exemplo, é bom que esses projetos cheguem, como eles precisam chegar,
até quem energiza esse papel hoje, que sou eu, para que a gente possa levar para investidores. E isso funcionando, acelera um monte assim, o trabalho, facilita muito, evita também que a gente capte recursos sem um planejamento mínimo necessário, porque sim, precisa, né, saber para onde vai, o impacto que se quer gerar. Então, eu vejo como algo muito potente nessa parte de buscar recursos financeiros externos ou outros tipos de recursos. E o que eu falei antes aqui também, que eu percebo que otimiza o uso de recursos. Porque se cada papel da organização está olhando a organização com um olhar se autorresponsabilizando, podendo entender que ele também vai gerir parte daqueles recursos, então eu acho que é uma espiral ascendente, assim. Eu vejo como muito positivo. Muito bom. Agnes, você deixou aqui, queria fazer uma pergunta para a Luara e para a Cláudia, é isso? Vamos para a última da noite, vamos lá. Que é uma dúvida que tem surgido nas organizações também que a gente tem acompanhado, que é o famoso convênio público, que restringe muito a atuação das organizações, né? Você só pode usar o recurso para certas coisas, enfim. E a gente já teve algumas dificuldades com algumas organizações em que a pessoa estava recebendo o salário dela por meio de um convênio, então ela foi contratada para atuar, cumprir tais objetivos dentro de um projeto do convênio público, e aí dentro da organização elas tinham, sei lá, um desafio de captação, e essa pessoa foi atuar ali na captação também, então energizando um papel de captação, enquanto tinha ali o papel dela dentro do convênio. E isso começou a gerar ali algumas tensões e algumas dificuldades por conta dessas restrições do convênio. Então, eu sei que vocês atuam com convênio público também, como que vocês lidam com isso quando tem essas restrições que é financeira mesmo, né? Tem convênio público que faz a pessoa devolver até a compra de uma torneira, a gente já ouviu vários casos, então, como que fica essa situação tendo uma pessoa energizando diferentes papéis quando que o convênio público me permite que ela energize apenas um, né? Vai lá, Cláudia. Passa a busca para a Cláudia. Pois então. Pois é, eu estou pensando se a gente tem alguma questão dessa ali na aldeia. O que a gente tem hoje é parceria com o município, né, através do termo de parceria, e ele está lá bem específico. O que acontece é que a gente acaba energiza o papel e energiza vários, né? Então, mesmo ele estando dentro da parceria ou não estando. Eu não tive, Agnes, nenhuma questão assim dessa que tu está trazendo, sabe? De não acontecer ou nunca teve essa interferência, assim, porque a gestão, ela sempre foi nossa, né? O do como fazer. O que o município entra é como recurso. Não tá vindo nada. Não sei, Luara, se tu lembra de algo. Eu entendi que, no caso, deixa eu ver se eu entendi a pergunta corretamente, que tem, por exemplo, uma coordenadora de um programa de serviço de convivência lá, que é pago pelo convênio com a FASC, e aí, pelo modelo da autogestão, ela energiza além daquele papel. O que a Cláudia trouxe, assim, é que realmente, no histórico da aldeia, a maior parte do tempo e energia vai para o papel de coordenação, mas nada impede que no dia a dia ela também energize algum outro. A gente acha que equilibra, eu percebo que a aldeia equilibra muito bem isso, sem ter um desvio gigante, né, que impediria que pudesse gerar algum impedimento com os convênios. E a gente acaba, em alguns momentos, ficando restrito, sim, a essa escolha, a essa autonomia, aí sim. Já aconteceu da gente, por exemplo, concorrer a um edital que é verba do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, achar que pudesse, né, para a organização seria importante direcionar para um profissional X, que envolvia captação de recursos, e eles não deixarem. Então, a gente precisa sempre entender que, sim, tem essas premissas com os convênios, e aí a gestão financeira ela se torna complexa nesse sentido.
mas não tanto na energização de papéis, assim. Eu acho que é mais essa alocação de recursos, o que tem coisa que realmente não pode, né? Por exemplo, se quiser colocar a captação, eles não deixam, não pode. Então, eu estou pensando agora na questão dos eixos, né? Que a gente tem, nós tínhamos 3 eixos, nós temos, né, 3 que são programas agora, que a gente olhou dentro da autogestão, que eles são programas, não são eixos, aonde as coordenações, por exemplo, a coordenação da educação infantil, que é paga por um recurso vendo de uma parceria, ela era coordenadora de um eixo de cultura e arte. E aí teve esse atravessamento, digamos, né? Chegou um momento em que se viu, ela não tinha mais energia, não era mais possível ela energizar esse papel. E aí nós conversamos, né? E isso foi agora, tá? Com a autogestão, e entendemos que não precisamos ter coordenações específicas para cada eixo, para cada programa, né? Não é mais eixo, é programa. E aí eles não energizam mais esse papel. Mas não teve questão nenhuma por energizar, sabe, vários papéis ali. Quanto a isso, não teve. Isso foi uma articulação interna. Muito bom. Gente, chegando aqui ao final, eu vou deixar aqui um link para vocês preencherem o formulário de 2 perguntas para avaliarem o encontro de hoje, para a gente sempre é bacana receber feedback. A gente, com certeza, a temática ela é super vasta, tem vários desafios e perguntas e coisas que a gente não abordou aqui. Eu vou deixar ainda aqui a sala do Zoom aberta, quem quiser continuar a conversa um pouquinho além do horário, pode continuar, entendeu? A Cláudia perguntou, quem é do Julita? O Juliano ou Juliano? Ajuda no Julita, Juliano? Sim, atualmente eu estou num projeto com o comitê de fomento deles, fazendo exatamente um desenvolvimento de encontros para maior engajamento dos colaboradores em múltiplos papéis dentro da área de fomento. Eu perguntei por que vai ser a instituição que eu vou visitar no próximo ano, através do Itaú Social. Eles estão agora participando, vai conhecer o Carlos, a Célia, a Gisele. Vou conhecer. Eu sou fã do trabalho do Julita, viu? Fico admirando de longe. Eu sou fã do trabalho e daquele espaço, gente. O que é aquele espaço, aquela microfloresta no meio de 3 comunidades? É incrível. O primeiro dia que eu fui fazer o trabalho com eles lá, eu saí babando de lá. Gente, podem também, queria abrir espaço para vocês fazerem o check-out também no chat, trazer os últimos agradecimentos, mas a sala vai continuar aberta aqui também. Queria muito agradecer a Agnes, Luara e Cláudia como convidadas. Vocês abrilhantaram bastante o evento aí, trazendo a experiência de vocês. E, claro, agradecer ao restante, todos e todas que estiveram aí compartilhando, perguntando ou só ouvindo. Valeu mesmo, pessoal. Obrigadão por participar. Então, não esqueça de preencher o formulário e dar o seu check-out aí, se quiser. Se quiser abrir o microfone também, por favor, Agnes, Lara, Cláudia e demais, podem trazer também o microfone aberto, as últimas falas. Eu quero só agradecer, gente. Eu adoro falar desse tema, eu adoro conversar sobre esse tema, então fiquei super empolgada quando surgiu o convite. Me chamem para conversar. Eu moro longe, moro na Bahia, moro sozinha, então eu falo, pessoal, vamos marcar um almoço via videochamada, a gente troca ideia enquanto come ali a comida que está aquecendo no micro-ondas. Eu costumo fazer isso bastante. Então, me chamem, eu adoro conversar sobre autogestão, sobre terceiro setor. Adorei o convite, adorei o papo. Estou encantada com o trabalho da aldeia, adorei conhecê-las, viu? Agradecer também. Adorei participar, adorei a experiência, as trocas. Eu sempre saio diferente do encontro e esse encontro foi super potente. Então, é isso. Adorei conhecer também o teu trabalho, Agnes. E seguimos trocando, né? Vamos seguir trocando. Eu agradeço também. Fala, Cláudia. Eu agradeço bastante o convite. As trocas são sempre ricas, né? Agnes, convite para ti e para todos que quiserem conhecer a aldeia. A gente tem um espaço muito lindo também, viu, Juliano? São 3 hectares enormes de florestas. Um beijo para todos. Eu ia falar que eu saio com gostinho de quero mais, cheguei atrasada.
Saio aqui feliz por esse compartilhar, mas assim, esperando a parte 2, tá? A parte 1 foi boa, mas eu estou esperando a parte 2, parte porque 2. tem muitas questões ainda que não foram colocadas aqui, que eu acredito que seriam muito ricas se a gente trocasse mais. Assim, feliz de reencontrar algumas pessoas muito queridas, conhecer outras. Então, valeu. Valeu, Mônica. Tem mais? Tami? Eu queria aproveitar que a deixa que a Mônica falou, né, gostinho de quero mais, não sei se todos aqui estão na nossa comunidade no Discord, porque tem uma comunidade lá e nada impeça que existe que qualquer pessoa faça ali um evento para conversar sobre, também para continuar esse papo lá, não necessariamente esperar que algum meetup. Então, acho que fica o convite também. Inclusive, tem até um convite para uma comunidade de prática do trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, que né, acaba sendo um trabalho voluntário aí, com uma ação bem interessante, então estão convidados também a participar lá. Coloca o link para se inscrever na comunidade, então, também aqui do lado. Consegue mandar? Mas é isso aí, pessoal. Valeu mesmo. Alguém mais quer fazer um comentário? Se não, tenham boa noite aí, quem precisar sair. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Falou, galera. Quem estiver seguindo no YouTube.